Queridos irmãos e irmãs, este é mais um vídeo da nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos também ao nosso canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Nós continuamos estudando o 7º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os pobres de espírito. Já vimos que aqui se trata de um capítulo que estuda a humildade. Essa virtude que vem sendo colocada aqui no Evangelho segundo o Espiritismo como a primeira virtude que devemos estudar. O item sobre o qual nos concentraremos agora é o item Aquele que se eleva será rebaixado, composto por 3 passagens retiradas do Novo Testamento, para sua abertura, 2 delas do Evangelho de Mateus e uma do Evangelho de Lucas. Na sequência, temos texto com 4 parágrafos de Allan Kardec. Nesses 4 parágrafos, nós podemos dizer que temos como conteúdo algumas das principais características a serem desenvolvidas por aquele que quer ser humilde, ao mesmo tempo em que Allan Kardec nos explica que essa virtude é um tesouro imperecível, conquistado aqui mesmo na Terra e do qual usufruímos tanto aqui quanto nas vidas futuras. O codificador também nos explica a humildade como um bem do espírito, enquanto a compara com os bens terrenos. Para pensarmos naquela ideia de continuidade do texto, lembremos, anteriormente nós aprendemos que o pobre de espírito é o humilde. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes. E que o nosso orgulho relacionado ao conhecimento das coisas terrenas pode nos cegar em relação ao conhecimento das coisas divinas. Era esse o tema do item passado. Agora, nós vamos estudar mais profundamente as características dessa virtude chamada humildade, enquanto a relacionamos com aspectos aqui da nossa vida cotidiana, da vida prática. No item anterior, o orgulho era relacionado com o conhecimento terreno. Nesse item, ele é relacionado com as coisas da terra, com a posse de bens materiais, com a nossa posição social e assim por diante. O orgulho é relacionado com essas coisas. Retomando, se no item anterior ele era relacionado com o conhecimento das coisas terrenas, nesse item ele é relacionado com a posse de bens terrenos. Enquanto que a humildade no item anterior era relacionada ao conhecimento das coisas divinas. Aqui, ela mesma se mostra como um bem do espírito, como uma conquista do espírito. Essa é a ideia de continuidade. Então, vamos às passagens do Novo Testamento que dão abertura a esse capítulo e vamos fazer algumas considerações sobre elas e, na sequência, o texto de Kardec. Então, na primeira passagem do Evangelho de Mateus, nós vemos o evangelista nos escrevendo que os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram a ele quem é o maior no reino dos céus. Jesus então chamou uma criança, colocou no meio deles e respondeu: Eu digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornares quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Essa primeira passagem do Novo Testamento nos apresenta a criança como símbolo de alguém que confia, como símbolo de uma pessoa que ainda não tem malícia, que está aberta às coisas novas. Pois Jesus chama a criança a si e ela vai. Ela vai confiante, sem questionar. Aceita a presença do Cristo, a proteção do Cristo, por se saber pequena. No adulto, aí se mostra a humildade. É esse símbolo que está sendo colocado aqui. Também o mesmo movimento para um adulto, ir até o Cristo, estar na companhia dele, ser recebido pelo Cristo. Ou então, receber um humilde, receber uma criança como Cristo fez. Da mesma forma, é uma característica da humildade. Aqui nós vemos já essa questão também de que temos que desenvolver
uma disposição interior em relação a nós mesmos. De novo, o autoconhecimento em relação ao convite de Jesus, o autoconhecimento de nos transformarmos em pequenos diante de Jesus e diante de Deus. Vamos então à segunda passagem do Novo Testamento, ainda no Evangelho de Mateus, quando ele nos narra que então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima de Jesus, o adorando. Isso é muito importante. Dando a entender a Jesus que queria dele alguma coisa, por isso o adorava, não é? Jesus pergunta: que queres? E ela pede a Jesus que ele mande que os dois filhos tenham assento no reino de Deus, um à direita, outro à esquerda de Jesus. Jesus disse a ela, então, respondeu: você não sabe o que pede. Será que seus filhos poderão beber o cálice que eu vou beber? E os filhos responderam: sim, podemos. Jesus replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à esquerda, não cabe a mim conceder. Isso será apenas para aqueles a quem o meu Pai tem preparado. Sendo assim, os outros apóstolos se indignaram. Jesus diz a eles então: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes os tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se maior seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Muito bem. Outras características da humildade que aparecem aqui. Bem, vamos dar uma olhadinha no contexto, né? A mãe dos filhos de Zebedeu o adora para pedir um favor. Esse favor é que ele ordenasse uma posição para seus dois filhos, uma posição social no reino de Deus. Jesus diz que não cabe a ele decidir isso, mas a Deus. Jesus aqui dá um exemplo de humildade, de reconhecimento de um poder superior. Depois, Jesus nos mostra ou orienta a pensarmos que o costume terreno em relação ao costume no reino de Deus é invertido. Não é a mesma, os costumes não são iguais no reino de Deus e aqui na terra. Isso Jesus nos dá essa ideia quando nos explica que aquele que serve é o maior no reino de Deus. Então aqui a humildade se mostra no trabalho pelo bem de todos. O maior servidor aqui na terra é o maior no reino de Deus. Jesus nos fala aqui, nos dá a entender que esse tipo de posição social é diferente na terra e nos céus, quando ele diz: olha, aqui na terra os príncipes são tratados com império. Jesus é o príncipe do reino de Deus. Aqui na terra, esse príncipe Jesus veio para servir, não para ser tratado não para ser tratado com o império. Aqui orienta Jesus que a relação do reino de Deus é diferente. Ele veio para servir, embora seja um príncipe. A disposição em relação aos outros e a ordem social terrena aparece naquilo que Jesus diz aos seus apóstolos: sirvam, sejam servidores. Esse é o maior no reino de Deus. No reino de Deus, portanto, a posição social depende de coisas diferentes das coisas da terra. Depende do trabalho e do serviço. Aqui, então, autoconhecimento, mais uma vez, nas possibilidades de servir. Portanto, na ordem social do reino de Deus, no qual se adquire reconhecimento social por meios de coisas diferentes do que acontece aqui na sociedade terrena, nós temos que servir, nós temos que trabalhar. Para o reino de Deus, status, dinheiro, fama, etc., não valem em relação a status ou a posição social. Lá é trabalho e serviço. Bem, nós vamos passar então à última passagem de abertura. É a passagem que está no Evangelho de Lucas, na qual o evangelista nos narra que Jesus, em um dia de sábado, foi à casa de um dos principais fariseus para fazer a sua refeição. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus diz uma parábola, orientando que quando fossem convidados para as bodas, para que não se sentassem nos primeiros lugares. Porque, sendo assim,
poderia haver entre os convidados uma pessoa mais considerada pelo anfitrião. E quando o anfitrião chegasse, poderia dizer: dai o vosso lugar a este. E então nós nos sentiríamos constrangidos. Diz Jesus: quando forem convidados, coloque-se nos últimos lugares, a fim de que o anfitrião diga: meu amigo, venha para mais perto de mim, mais para cima. Isso então seria motivo de glória. Então Jesus nos dá aqui um conhecimento, né, para as coisas da terra mesmo, mas por se tratar de uma parábola, também para o plano espiritual. E conclui dizendo que aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se rebaixa será elevado. Tanto aqui na ordem social quanto na ordem do reino de Deus. Aqui o ensinamento vale para os dois planos da vida. Se no item anterior nós víamos a humildade, né, numa condição de entendimento de posição social diferente entre os dois planos, aqui nós temos um ensino para os dois planos da vida. Aqui, portanto, a descoberta do lugar que nós temos na sociedade terrena, agindo dessa forma, porque não é? Como fazer isso de forma sábia? Uma dica prática, portanto, para o dia a dia daquele que age assim e se descobre com serenidade, sem ser constrangido. Uma dica muito importante para o nosso dia a dia. Vale agir assim em novos empregos, em novas casas espíritas que chegamos, em novos trabalhos voluntários, no relacionamento com novos amigos e assim por diante. É uma dica muito importante que Jesus nos dá. Mais uma vez, esse apelo forte do capítulo para o conhecimento de si mesmo, né? Agora aqui no conhecimento de si mesmo, no que diz respeito ao plano terreno, às relações sociais. E como dizíamos, por se tratar de uma parábola, traz um grande ensinamento. Esse comportamento faz a pessoa também se elevar, enquanto se rebaixa na sociedade terrena, cresce em sabedoria e em virtude, em autoconhecimento, portanto, se eleva também espiritualmente. Muito bem, vamos aos 4 parágrafos, então, de Allan Kardec, comentando e explicando essas passagens. Aqui nesse primeiro parágrafo nós separamos em 2 partes. A primeira parte diz que essas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, quando ele disse: felizes os humildes, pois deles é o reino dos céus. É claro, né? Vimos que não somos constrangidos, vimos que aprendemos, que crescemos, que progredimos. Então, são princípios que Jesus ou melhor, máximas, frases que Jesus vai tirando do princípio da humildade, nos dando como sabedoria de vida. Na segunda parte, como dizíamos, toma uma criança como tipo, né, como símbolo da simplicidade de coração e diz que o maior no reino dos céus é aquele que se humilhar e se tornar pequeno como uma criança. Isso é, que nenhuma pretensão tenha de alimentar em relação à sua superioridade ou infalibilidade. Então, Kardec abre seu texto dizendo que as principais características da humildade já foram apresentadas por Jesus nas passagens de abertura, por isso nós as tratamos, né, as estudamos com um pouco mais de atenção, e na sequência aqui, toma a criança como símbolo daquele que é simples de coração, aquele que não sente o orgulho lhe ferir, nos orienta a não cultivarmos em nós a ideia de que somos superiores ou infalíveis, e mesmo a combater essas ideias quando já existem em nós. Esse é o exercício de ser como uma criança. Vamos ao segundo parágrafo. A mesma ideia fundamental se nos apresenta nessa outra máxima. Seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nessa outra. Aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. O codificador encontra o mesmo ensinamento básico nas outras 2 passagens do Evangelho que dão abertura ao item. É um comentário rápido de Kardec, fazendo uma ligação do texto com o que vem na sequência, o terceiro e penúltimo parágrafo, quando ele nos diz que o Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, nos dizendo, não é, que mostra-nos a posição dos grandes da Terra no mundo dos espíritos, ou melhor, na posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na Terra, e pequenos lá, os que na Terra eram poderosos.
E que os primeiros, ao desencarnarem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes, portanto, bens do espírito. Aqui relacionamos, né, a humildade com o bem do espírito. Ao passo que os outros, os poderosos da terra, deixaram aqui aquilo que constituía sua grandeza e que não se leva para outra vida. Riqueza, títulos, glória, nobreza do nascimento, fama, como dizíamos, e assim por diante. Só possuíam isso, portanto, chegaram ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante se lhes torna a nova posição. Claro, foram para lá orgulhosos. Chegaram lá desprovidos de tudo, o orgulho dói ainda mais. Porquanto observam que colocados acima de si, resplandecentes de glória, estão aqueles que na terra espezinharam, naqueles que na terra eles desprezaram. As comunicações dos espíritos, portanto, trouxeram os exemplos de vida que provam a lei descrita por Jesus nas passagens que nós vimos ali do Novo Testamento e tudo aquilo que já temos estudado no Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, a vida terrena ganha aqui novo objetivo. Não é? Nós temos que construir aqui virtudes, e a humildade se mostra como aquisição que garante serenidade aqui na Terra, também no mundo dos espíritos. Vamos ao nosso quarto e último parágrafo desse item do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós também separamos em duas partes. Na primeira delas, nós lemos que o Espiritismo nos aponta outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, dado que, numa existência, podemos ocupar posições mais elevadas aqui na Terra, e em outra existência, nós podemos descer às mais ínfimas condições, desde que tenhamos dominado o orgulho e a ambição. Ou melhor, desde que o orgulho e a ambição nos tenha dominado. Se somos dominados por esses vícios, essas imperfeições, e temos posição de destaque na Terra em uma encarnação, pode ser que em outra encarnação nós nos vejamos em posições menores. Na sequência, na segunda parte, a advertência, o conselho, a parte prática para o exercício de nossas vidas. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Então, na primeira parte desse parágrafo, nós vemos o mesmo princípio válido para a vida futura, para a desencarnação, o mesmo princípio válido para as reencarnações. Se não aprendemos a humildade na posição em que estamos, a aprenderemos em outra posição diferente. Por isso que às vezes temos posição social de destaque aqui na Terra e não a temos em encarnações futuras. É para que possamos aprender a sermos humildes. Em posições diferentes é possível, lembramos, né, de acordo com aqui mesmo com o texto do Evangelho, desenvolver a humildade mesmo sendo ricos, poderosos, famosos e assim por diante. É possível, embora seja mais difícil. Na segunda passagem, nós vemos que o lugar mais humilde e mais modesto que devemos buscar, como vimos durante todo esse estudo, começa exatamente em nosso interior, começa dentro de nós. Autoconhecimento para sabermos ou que somos pequenos diante de Deus e de suas leis. Submissão para aceitar essas leis e obedecê-las. Passando pelo trabalho e serviço aqui na Terra em favor de todos. Esses são os ensinamentos em resumo desse item, concluindo concluindo na sabedoria cotidiana de não nos exaltarmos e não exaltarmos a nós mesmos no convívio social terreno. Esse é um breve resumo daquilo que nós vimos e de como nós, às vezes, relacionamos o nosso orgulho e a nossa humildade com as coisas terrenas, com posições terrenas, com bens terrenos, e como o nosso orgulho de termos essas coisas à nossa disposição entrava a nossa conquista da humildade, mesmo quando estamos de posse de tudo isso.
Então, estando de posse dessas coisas aqui na Terra, nós precisamos exercitar a nossa humildade da forma como vimos aqui descrito nesse item do Evangelho. Indo até Jesus como uma criança, buscando as posições no reino de Deus através do trabalho e do serviço, buscando aqui na Terra, mesmo de posse de bens materiais, esse autoconhecimento de nos sabermos ainda pequenos, mesmo que possuidores de bens, mesmo que possuidores de recursos, de reconhecimento social e assim por diante. Então, nós encerramos assim o nosso estudo deste segundo item do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixamos o nosso fraterno abraço aos amigos que nos acompanham, convite para a continuidade dos estudos e os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre.